Bom dia, igreja. Graça e paz, tudo bem com vocês? Você já perguntou para quem está do seu lado? Você está bem nessa manhã? Pergunta para quem está do seu lado. Amém. É um privilégio estar aqui hoje, podendo ministrar um pouco da palavra de Deus, algo que Deus falou ao meu coração nesta manhã. Sou muito grato pela vida dos nossos pastores, pastor Simval, pastora Rosália. Muito obrigado pela confiança, pastor, que o Senhor tem sempre entregado a nós. Obrigado por sempre nos fazer acreditar. Obrigado a cada um dos pastores aqui. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui ministrando. Eu queria convidar você a fechar seus olhos por alguns instantes. Feche seus olhos, se desconecte um pouco. Se você está com seu celular na sua mão, guarde ele na sua bolsa. Coloca no banco virado com a tela para baixo. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, vem do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos e pensamos é para glorificar o Teu nome, Pai. Eu te peço, Jesus, que nesta manhã, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, continue falando conosco, que o Senhor venha me diminuir e crescer aqui neste lugar, que maior seja o Senhor aqui neste lugar, que a Tua presença seja real aqui, que o Senhor fale, Jesus, aquilo que está no seu coração e não aquilo que os nossos corações desejam ouvir, Pai. Eu oro para que nesse momento toda e qualquer inquietação, que toda e qualquer, Jesus, ansiedade, tudo aquilo que talvez está tirando a paz dos teus filhos, das tuas filhas, neste momento eu dou uma ordem em nome de Jesus, cesse agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que mais uma vez, Jesus, tenhamos uma manhã poderosa, uma manhã cheia da Tua presença, e que em nome de Jesus tenhamos salvação hoje. Amém, amém. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês um pouco sobre o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Hoje nós estamos com a nossa sociedade distorcendo um pouco o sentido do amor. Nós estamos com a nossa sociedade mudando o que deveria ser o verdadeiro amor. Nós estamos vendo facilmente, e eu não sei vocês, mas eu tenho visto isso, pessoas substituindo coisas e também pessoas da sua vida com uma facilidade tão grande. E aí o mais incrível é que nós estamos vendo pessoas que falavam que amavam tanto o outro e facilmente abrem mão dela e nunca mais quer nem saber dela. E quando nós falamos de amor, é impossível não olhar para a Bíblia. É impossível não olhar para a Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar um cenário em que o amor que nós conhecemos, ele surge. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que Deus, ele criou todas as coisas. Ele vai discorrer ali e mostrar a criação de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e ele, no sexto dia, ele cria o homem. E ao criá-lo, ele entrega tudo isso ao homem e fala assim, vai lá, governe sobre isso. Sabe, e aí o que eu acho muito incrível é que ele não só criou todas as coisas, entregou e confiou ao homem, mas a Bíblia também vai nos mostrar que ele buscava ter um tempo com ele. Nós vemos isso. Diferente às vezes do que a gente vê hoje atualmente, né? Muitos pais às vezes enchem os filhos com presente, enchem os filhos com várias outras coisas e acham que aquilo é suficiente. Mas amém, isso aqui é um assunto para um outro momento. Então Deus, ele não faz isso, ele não simplesmente entrega, mas ele fala, não, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero ter um tempo com você. Quando nós vemos esse cenário, a gente imagina, meu Deus, que cenário perfeito. Mas mesmo com tudo isso, o homem, ele foi capaz de ter uma atitude que o afastou de Deus. Imagine você cria uma grande empresa, pastor Mantovani. Você estrutura toda essa grande empresa. Você prepara tudo ali e fala para alguém, está aqui, está na sua mão, você pode fazer, cuida dela. Simplesmente cuide dela, governe sobre ela. Aí imagine que essa pessoa que você fez isso, ela chega um determinado momento que ela fala, eu não preciso de você. Eu quero fazer a minha própria história. Provavelmente,
muitos de nós faríamos o quê? Nunca mais eu quero saber dessa pessoa. Como ele foi capaz? E agora imagine um cenário ainda continuando. Essa mesma pessoa, no decorrer da caminhada dela, você começa a observar que essa mesma pessoa está indo para um caminho de destruição. Um caminho que vai destruir ela por completamente. Não vai simplesmente fali-la, mas vai fazer com que ela não seja possível nem se reerguer novamente. Naturalmente, muitos de nós falaríamos o quê? Bem feito, está colhendo o que plantou. E esse foi o cenário da realidade da humanidade. Por quê? O homem, ele simplesmente cuspiu, se eu posso dizer isso, no prato. Mas esse final não foi o que Jesus, o que Deus fez para nós, conosco. Ele não nos ignorou. Ele não faz isso. Adão, ele peca, e o pecado o separa de Deus. Adão toma uma atitude que não só o afasta de Deus por um momento, mas Adão toma uma atitude que vai afastar ele eternamente. Isaías capítulo 59, versículo 2 vai dizer que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E aí muitas vezes eu já me fiz essa pergunta: por que então que Deus não simplesmente num piscar de olhos não mudou tudo? Porque Deus, na sua natureza, Ele é justo e Ele não age contrário à sua natureza. Ele não poderia vir ali e simplesmente agir contrário àquilo que Ele mesmo é. E a Bíblia vai nos dizer que com o passar do tempo, a iniquidade se aumentava cada dia mais. Gênesis capítulo 6 diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava cada dia mais. Ou seja, o cenário era completamente adverso. E isso, a gente vê que era inevitável, essa multiplicação da maldade e da iniquidade. Por quê? Porque o Adão era a matriz, e essa matriz foi corrompida, e a partir dela, tudo aquilo que fosse gerado a partir dela estava corrompido. Apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E quando Paulo ele escreve isso, ele está falando justamente isso, que a partir daquela matriz que originou, que deu origem ao pecado, tudo aquilo que viesse em seguida seria consequência, seria uma réplica do pecado. Por isso que ele diz isso. Mas, graças a Deus que o amor de Deus é um amor ágape, um amor incondicional. Um amor que está além daquilo que retribuímos ou fazemos. E aí eu quero te convidar a abrir comigo, ou talvez nem seja necessário, mas eu quero ler com você em João, capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Acho que ninguém conhece esse texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto que todos nós conhecemos, mas não só quem é cristão. Eu arrisco a dizer que até quem não é cristão, quem não gosta nem de nenhum tipo de religião, ele conhece ou já ouviu falar desse texto. Esse é o texto em que Lutero, ele disse que é como se fosse um resumo do Evangelho, de tão poderoso que ele era. E nós precisamos olhar para o texto e entendê-lo a partir do texto também. Nós precisamos aprender a olhar o cenário que aquilo foi dito. Isso é dito em uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um membro do Sinédrio. Nicodemos, por ser membro do Sinédrio, ele tinha qualificação suficiente para dizer todas as leis, de frente para trás, de trás para frente. Ele tinha a habilidade, não só de dizê-las como um simples ditado, mas ele tinha a capacidade de pegar aquela lei, no momento que ele estava falando elas, parar, aplicá-la e retomar novamente. Ou seja, ele era um doutor da lei, ele conhecia por completo.
E quando Nicodemos chega diante de Jesus, eu entendo que Nicodemos ele está reproduzindo aquilo que ele tem vivido dentro daquele cenário. Vocês estão comigo ainda, amém? Nicodemos ele chega para Jesus e por ser membro do Sinédrio, ele tinha uma autoridade de declarar alguém como mestre, como rabi. Tanto é que quando ele chega, nas suas primeiras palavras, se você voltar alguns versículos em João 3, você vai ver que Nicodemos chega falando: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E quando Nicodemos ele fala isso, ele não chega ali, ele chega ali para quê? Para mostrar que por ele ser isso, ele estava honrando a Jesus em reconhecê-lo. Ele está falando: não, eu te reconheço, como membro do Sinédrio eu te reconheço. Jesus, ele imediatamente após a fala de Nicodemos, ele não vem o que era natural, né? Quando alguém faz alguma honra a você, ele não chega muito obrigado, não. Ele não demonstra a alegria por ser reconhecido por aquele membro. Nicodemos ele chega até Jesus querendo falar o quê? Querendo mostrar o que Jesus era e o que Jesus fazia. E ele imaginou que Jesus ia chegar e olhar para ele diante desse contexto e falar o quê? Falar para ele da mesma forma, mostrar para ele: eu sei que você é isso e eu sei o que você faz. Só que Jesus, ele dá uma paulada, né, pastor Mantovani? Ele não vem com ele não olha para aquele contexto de Nicodemos e retribui ele da mesma forma. Por quê? Porque Jesus não fazia parte daquele ambiente, ele estava construindo algo muito maior e melhor. Jesus naquele momento, ele imediatamente ele mostra para ele que não era mais importante a posição que ele tinha e o fato dele estar reconhecendo a ele. Mas Jesus imediatamente ele mostra que o que importava era que ele nascesse de novo. Jesus mostra que ele não estava ali para adentrar o reino do Sinédrio, mas ele estava ali para implementar o reino de Deus, que é maior e soberano do que todos os outros reinos. E Nicodemos ele não entende o que Jesus diz. Se você continuar lendo, você vai ver Nicodemos não entendendo o que ele estava falando sobre nascer de novo. E Jesus fica surpreso por ele ser membro do Sinédrio. E aí Jesus então cita algo para ele. No versículo 5 ele fala: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quando ele fala da água, ele está se referindo à palavra, mas não simplesmente a palavra pela palavra, mas ele estava se referindo à transformação que a palavra gera. E quando ele fala do Espírito, ele está se referindo à nova natureza. A nova natureza, por quê? Porque se eu tenho uma nova natureza em Cristo, então eu não me inclino para as coisas da carne, porque as coisas da carne me levam ao pecado, e o pecado gera o quê? Vamos, igreja, o pecado gera E se eu me inclino às coisas de Deus, às coisas de Jesus, às coisas de Cristo, naturalmente eu vou me inclinar para a vida, e Cristo gera esta vida. E aí, seguindo um pouco mais, Jesus vai citar o que acontece ali em Números capítulo 21. Jesus vai citar o momento em que o povo, eles falam contra Deus e contra Moisés. E isso fez com que Deus ficasse irado, e Ele envia no meio deles serpentes venenosas. E essas serpentes começam a matar o povo. E o povo vai e clama a Moisés: havemos pecado. Então, eles pedem para que Moisés interceda por eles. E Deus fala para Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Jesus está construindo um cenário em frente a Nicodemos, para ele entender que aquilo que ele veio fazer aqui não é simplesmente se tornar um membro do Sinédrio e ser aquele grande doutor da lei, mas o que ele veio fazer aqui é muito maior. Quando Jesus, ele diz para Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levado. Jesus está dizendo para ele que assim como a serpente se tornou o antídoto do veneno, era necessário que alguém fosse feito pecado por nós, para nos salvar do veneno do pecado.
E nós sabemos que a solução para tudo isso é Jesus. É Jesus. E ele já está ali apresentando para aquele doutor da lei, que eu imagino, pastores, a cara dele, o que ele está falando aqui? E aí depois disso, é o momento em que Jesus, ele cita o texto, ele fala o que nós acabamos de ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu olho para esse texto, eu começo a enxergar verdades poderosas. O início do texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal, ela não está se referindo ao tamanho do amor de Deus, embora o amor de Deus seja grande, mas ela está se referindo, ele faz referência a Cristo ser feito pecado e condenado, e todo aquele que olhar para Cristo e crer nele será livre da morte que o pecado pode gerar. Quantos aqui creem nisso? Eu creio. O amor dele não foi quando já estávamos puros. O amor dele não foi quando nós já estávamos perfeitos, mas o amor dele foi quando ainda estávamos contaminados pelo pecado. E aqui eu aprendo algo. Primeiro, que Deus não nos ama por causa de, mas Ele nos ama apesar de. O amor de Deus, ele não é porque eu sou isso ou aquilo, não é porque eu ocupo a posição X ou Y, não é porque eu sou um grande pastor relevante, não é por nada disso, mas o amor de Jesus é apesar de nós sermos falhos, apesar de nós termos todos os nossos erros, ainda assim o amor dele permanece por nós, ainda assim ele foi capaz de enviar o seu único filho por nós, ainda assim ele foi capaz de olhar para nós e não nos enxergar como aqueles que deveriam ser descartados, mas ele olhou e falou: eu vou e vou morrer por eles, porque eu os amo de tal maneira. Aleluias. O amor de Deus não está relacionado a quem nós somos ou conquistamos, porque quando ele nos chama, nós estávamos destituídos ou separados dele. Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer que: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor dele nos alcança ainda estando nós imperfeitos. O amor dele nos alcança quando ainda estávamos imundos, sujos. E quando a gente olha para o que nós conhecemos hoje, sabe, a religiosidade que muitas vezes há, que você não pode errar de forma alguma, mas se você errar, você não pode contar para ninguém, esconda isso. Mas se você talvez não conseguir esconder e descobrir, e finja bem, porque se você não conseguir fingir bem, você naturalmente vai ser colocado talvez para escanteio, porque você não faz parte do ciclo perfeito. Mas Jesus está nos falando aqui: ei, eu estou olhando para você ainda com as suas imperfeições, e estou te falando: venha, porque o meu amor por você é verdadeiro. O meu amor está vendo sim as suas imperfeições, mas o meu sangue, ele foi derramado naquela cruz por amor a você, e este sangue, ele nos purifica de todo pecado, e ele nos torna santo, perfeito e justificados diante de Deus. O amor dele não consiste em quem nós somos ou fazemos. 1 João capítulo 4, versículo 10, vai dizer: nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Expiação no sentido de cumprimento de pena. É impossível. Sabe, eu escrevia e eu ficava constrangido com o amor de Deus. Sabe, quando eu lia cada um desses textos, eu começava a me constranger, porque ele
Ele olhou para mim quando eu não queria saber dele, quando eu fingia bem, quando os meus pais achavam que eu estava indo para a igreja porque eu estava crente 100%, mas Ele olhou para mim sabendo que eu não estava, que eu estava num mundo que era totalmente contrário àquilo que Ele queria que eu fosse. Sabe, talvez essa é a sua realidade, talvez você está aqui, Ele está falando: vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados. Ele está te chamando porque o amor dele não consiste, ele não consiste ao que você é, ele não consiste aquilo que você tem. O amor dele consiste justamente a ele, ao que ele tem por você, um amor verdadeiro. Um amor que se fez pecado por nós, simplesmente para garantir que Ele esteja conosco. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor em que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Antes nós estávamos mortos por causa do pecado, agora nós estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo. O amor dele foi capaz de pagar o perfeito sacrifício. Colossenses 2, versículo 13 diz que quando ainda estávamos mortos, Deus lhes deu a vida com Cristo. Quando ainda nós estávamos abomináveis, Jesus ele olha e fala assim: eu te amo, mas não é simplesmente um falar, assim como nós temos visto constantemente, mas é um eu te amo verdadeiro, um eu te amo que se move não simplesmente em palavras, mas um eu te amo que se move em ações que foi capaz de descer, de ser colocado como pecado por nós, de ser humilhado por nós. Aquela cruz, aquele lugar onde ele ocupou, não era para ele, mas era para nós éramos para estar lá, mas ele falou: eu vou por vocês. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, Deus nos amou apesar dos nossos deméritos. A cruz não foi a causa do amor de Deus, a cruz ela foi a consequência do amor de Deus por nós. Cristo ele não vai para a cruz para que Deus ame você. Cristo ele vai para a cruz porque Deus havia amado a nós com um amor eterno. E quando nós lemos novamente João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga assim: em Cristo eu não vou perecer. Nós aprendemos que o amor de Deus é tão verdadeiro, que Ele ama e Ele não quer que nós pereçamos. O amor de Deus ele é tão grande, que Ele sabia que nós não conseguiríamos pagar o preço. Ele dá o seu Filho para tomar o nosso lugar. Ele muda o cenário completamente. E aí eu me lembro de Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos. Antes nós estávamos condenados pelo pecado, mas agora nós temos vida em Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que pela ofensa de um só a morte reinou por esse, mas por uma só ofensa veio o juízo, e por um só ato de justiça veio a graça. E o propósito do amor de Deus é não nos deixar perecer e ter essa vida eterna. Deus ele não quer que nós pereçamos. E nós precisamos entender que a graça, ela não poderia ser manifestada até o cumprimento pleno da lei. O que era impossível para nós não conseguiríamos.
A lei nos conscientiza do pecado. Ela não é um caminho para a salvação. Ela está trazendo consciência a nós do pecado. Romanos 8, versículo 3 diz que aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecido da carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. E diz ainda que as justas exigências da lei para que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora vivemos segundo o Espírito. A Bíblia está nos mostrando que Ele pagou o preço por nós, e agora o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 6,14 diz que assim o pecado não deve ser domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que se nós olharmos para a graça simplesmente como uma ferramenta que lança a mão e nos resgata, nos tira do lamaçal do pecado, nós estamos deixando de viver muito do que a graça pode nos dar. Se você não sabe ou nunca ouviu, eu quero dar uma notícia para você. A graça não é apenas nos resgatar, ela apenas não manifesta nos resgatando do pecado. Mas a graça, ela nos empodera, ela nos dá a capacidade de estarmos neste lugar de obediência. Sabe o que a Bíblia está nos falando aqui? Se você está achando que você vai caminhar sozinho e você agora vai ter que enfrentar o mundo, os desejos da sua carne sozinho, a Bíblia está nos mostrando que não, Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou sozinhos. Ele está falando aqui, se você tiver aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando para você que Ele estará conosco todos os dias. Ele está falando para você que se o pecado vier contra você, se o pecado vier te tentar, Ele estará segurando nas suas mãos, e a graça dele se manifestará e fará com que nós não venhamos a cair em pecado. Não é por nós, não é porque somos bons, não é porque nós temos a capacidade, mas é um favor imerecido, e por isso nós nos mantemos em santidade. Aleluia. Nós precisamos entender isso. A graça, sim, ela nos resgata quando estamos mortos pelo pecado. Mas ela não só age nesse cenário. A graça nos dá o poder necessário para irmos para este cenário. Deixa eu explicar. Você aceitou Jesus. E depois de aceitar Jesus, você não foi retirado. Seria perfeito, né, pastor Lúcio? Seria muito mais fácil. Mas você continua, nós continuamos vivendo diariamente. E nós estamos sujeitos a pecar. Por conta da natureza, a velha natureza, o velho homem. Paulo diz sobre essa luta da carne com o Espírito. Tito capítulo 2, versículo 11... diz, pois a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade e os desejos mundanos. Sabe o que ele está falando aqui? É que você sim vai estar lá exposto ao pecado. Ele vai tentar você, ele vai mandar uma mensagem no seu direct, ele vai te apresentar a menina mais linda, ele vai te apresentar o homem mais perfeito, ele vai fazer de tudo, o pecado vai fazer de tudo para te tirar daquilo que parece com Deus. Ele vai te apresentar um cenário que até tem semelhança, tem leves traços para te enganar. Ele vai fazer com que você seja tentado a se entregar. Mas a melhor notícia é que Satanás, ele pode vir contra nós, ele pode lançar todos os pratos à nossa frente, porque assim como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu não estou andando segundo as minhas próprias vontades, mas agora eu estou andando segundo a vontade que vem do Espírito, e é ela que me sustenta. Eu sinto que Deus está falando para pessoas, está reforçando aqui nesta manhã para você: não se desespere, não se entregue, porque eu tenho o que você precisa. Eu manifesto sobre a sua vida a graça que te sustentará neste lugar de obediência. Aleluia. Deus, ele está nos mostrando
que quando nós nos entregamos a Ele, nós teremos dele a força para não nos entregar ao pecado. Não serão os nossos desejos da carne que nos conduzirão, mas sim aquilo que vem do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós precisamos parar de aceitar esses cenários e depois vir com as desculpinhas, falando: foi mais forte do que eu. Sempre vai ser mais forte do que você. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que eu sou o super-herói, não. É porque todos os dias eu reconheço: Deus é mais forte do que eu, mas em Ti eu tenho a força que é necessária. Todos os dias eu olho para Jesus e falo: Jesus, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. Jesus, essa caminhada eu não vou conseguir dar o próximo passo. Jesus, está difícil, mas Jesus está falando: eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, até a consumação dos séculos. Aleluia. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro. Será que por alguns segundos você pode agradecer a Deus por este amor verdadeiro? Será que por alguns segundos você pode dizer a Ele: obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Um amor que nos constrange. Um amor que não olha para nós por sermos alguém, mas olha para nós apesar de termos a natureza do pecado. E Ele olha para nós e fala: eu vou dar a vocês uma nova natureza. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O amor que supera toda e qualquer imperfeição. Não é aquele amor que você está com alguém e se a pessoa falha com você, a pessoa, deixa eu ir além, pastor, a pessoa fala para você: eu tenho essa dificuldade. Não é aquele amor que a pessoa chega assim: eu tenho essa dificuldade, e depois que ela te conta isso, você simplesmente não quer nem saber dela. Você olha para aquele defeito e já não enxerga mais a pessoa. Todas as vezes que você encontra com ela, você enxerga o defeito, o pecado, a falha. Se nós temos a natureza de Cristo, nós não podemos olhar dessa forma. Se nós estamos vivendo segundo o Espírito, nós não podemos olhar dessa forma. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a viver este verdadeiro amor. A pessoa chega para nós, conta algo, uma dificuldade, e ao invés de nós segurarmos na mão: vem aqui, eu vou te ajudar. A partir de hoje você vai ter minha ajuda. O dia que você se sentir fraco, eu vou estar lá com você, orando por você. O dia que você cair, ei, se você cair de novo, eu vou segurar na sua mão, eu vou te levantar. Cristo, Ele não simplesmente morre por nós, Ele simplesmente entrega tudo, o seu sangue por nós. Abre mão da sua posição para descer aqui e se tornar pecado por nós. E Ele não faz apenas isso, mas Ele também fala assim: Marcos, agora que você crê em mim, se entregou a mim, você não mais caminhará sozinho, mas a minha força será a sua força.
Digo fraco, eu sou forte. Em Cristo nós temos isso. E eu leio novamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama e Ele quer viver a eternidade conosco. Ele não entregou o seu Filho para ser apenas um grande feito. Ele não entregou o seu Filho para garantir que todos tivessem a oportunidade Ele não entregou o seu Filho para garantir que todos tivessem a oportunidade de viver a vida simplesmente com Ele, mas Ele entregou para que nós tenhamos a oportunidade de viver a vida eterna com Ele. É para todos sempre. Ele não está nos chamando para passar um fim de semana com Ele. Não é um amor passageiro, não é um amor que dura 2 dias. Ele está nos convidando a passar a eternidade ao seu lado. João capítulo 17, Jesus faz uma oração: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha própria glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. É o desejo dele passar a eternidade com você. É o desejo dele. Jesus, ele quer passar a eternidade dele conosco. E ele não nos vê como pecadores a partir do momento que nós nos entregamos para ele. Mas a partir do momento que nós nos entregamos para ele, todos os nossos pecados são perdoados. Eu acho poderoso o que fala em Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das nossas transgressões, de acordo com a riqueza da sua graça. Ele não passará a eternidade nos lembrando dos nossos pecados. Ele não vai ficar diariamente falando: Marcos, no dia tal você fez isso, você fez aquilo. Marcos, tal situação você agiu dessa forma. Jesus está falando para nós nesta manhã: eu não enxergo mais os seus pecados a partir do momento que você se entrega para mim. Eu não simplesmente coloco algo escondendo ele, eu apago o pecado. Ele já não existe mais na sua vida. A partir dali, quando eu olho para trás da sua linha do tempo, eu não vou enxergar ele lá mais. Eu enxergarei o meu sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Não sou eu que estou falando isso para você, é a palavra de Deus que está garantindo isso para nós. E quantos aqui creem que esta palavra é a verdade? Eu creio que o Senhor Jesus, Ele me perdoou dos meus pecados e não se lembra deles. Se coloque de pé. Aleluia. A graça não vai simplesmente fingir que você não fez nada. A graça vai apagar completamente o pecado da sua história. Eu quero reafirmar isso aqui, porque muitas vezes nós achamos que quando nós confessamos a Jesus, é como se Ele estivesse fingindo: eu não estou vendo, não existe. Não, calma aí, eu estou fingindo, está lá, mas não existe. Ei, eu estou reafirmando a você. A partir do momento que você toma a decisão de se entregar a Jesus, Ele está falando: o seu pecado, ele não existe. Não, você pode voltar, você pode rebobinar o filme. Quando você olhar lá, você não verá este pecado. Jesus te ama. Jesus te ama. Vira para quem tem do seu lado e fala: Jesus te ama. Fala para quem está atrás, fala para quem está do outro lado. Isso é uma mensagem poderosa. Jesus te ama, pastor Carlos. Jesus te ama, pastor Mantovani. Jesus te ama. Um amor verdadeiro. Um amor que não olha para as nossas falhas. Um amor que não nos ama por sermos algo, mas nos ama apesar de sermos. Um amor que ele é verdadeiro.
Um amor que não simplesmente se entregou por nós, mas Ele também garantiu que a partir daquele momento nós caminharíamos com Ele, nós seríamos sustentados por Ele. Um amor que quer garantir que nós venhamos passar a eternidade com Ele. Eu vou orar por você. Feche seus olhos, por favor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Senhor Jesus, eu me entrego por completo para Ti. Diga: em nome de Jesus, a partir de hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Eu não sei qual era o cenário que você se encontrava, mas eu te trouxe uma boa notícia aqui. Eu te trouxe a notícia que existe um amor verdadeiro, um amor que lança fora todo medo. Então, se você está com medo aqui nesta manhã de talvez tomar uma atitude diante de todos aqui, eu quero te encorajar. Onde é que está você que quer retornar para os caminhos de Jesus? Onde é que está você que quer se entregar para Jesus nesta manhã? Onde é que está você? Eu preciso só de um sinal com a sua mão. Onde você está? Jesus te ama, Ele te chama. Vinde, venha, venha. Ele está te esperando, venha. Não fique aí nessa sua situação. Ele está falando: vinde vós, como estáis? Enquanto o louvor canta, eu vou te dar mais alguns minutos. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Se tiver alguém do seu lado e você não o conhecer, convide ele para este momento. Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Onde é que está você que quer se entregar para Jesus nesta manhã? Jesus te chama. Aleluia, nós temos uma vida. Você pode aplaudir a Ele. Você pode vir aqui à frente. Igreja, celebre mais, porque os céus estão em festa neste momento. Aleluia! Aleluia! Ele te espera. Ele te esperava, Ele veio. Cadê você que quer se entregar para Jesus? Já temos a primeira vida aqui. Não tenha medo. Jesus te chama nesta manhã. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Destrói as mentiras pra me encontrar. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem no mundo espiritual. Aquilo que está prendendo você aí agora, seja agora em nome de Jesus quebrado. Em nome de Jesus. Onde está você que quer se entregar para Jesus? Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga: traz luz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga: o impressionante. Impressionante. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos atos. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir porque está vindo a segunda pessoa aqui. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos cantar mais uma vez, diga assim: traz luz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. É isso que está acontecendo aqui nessa manhã. Você pode glorificar a Deus. Derruba muralhas, Aleluia! destrói as mentiras pra me encontrar. Diga que Ele traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba muralhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O Senhor traz luz nesta manhã. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Patrick, como é que é seu nome? Marcela, né? Eu não lembrava o nome deles. Patrick e Marcela, repitam comigo. Senhor Jesus, nesta manhã eu confesso ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, as minhas ações, as minhas atitudes refletirão a sua identidade. Eu creio, diga, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Estende suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas vidas que se entregam a Ti neste momento, Pai. Um novo começo se inicia hoje sobre a vida deles, Pai. Tudo aquilo que lançava condenação sobre eles está completamente anulado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdão venha sobre eles agora. Restituição venha sobre eles agora. Restauração venha sobre eles agora. Sejam agora, em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que vocês não vivam mais segundo as suas ações, mas vivam segundo aquilo que o Espírito determina. Em nome de Jesus nós oramos. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Acompanhe eles.